Eu saúdo a nossa igreja na paz do Senhor. Oremos, Senhor Deus e eterno Pai Celestial. A Ti damos graças, Senhor, por mais esse privilégio na qual o Senhor nos concede de estarmos aqui presentes na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Santo Pai Todo-Poderoso, neste momento, na qual será ministrada a Tua palavra, Senhor Deus, o alimento sólido, Senhor, para o coração dos Teus servos. Usa, Senhor, o Teu servo para falar com a Tua igreja, Senhor Deus, e que possamos receber a Tua boa palavra, Senhor. Papai querido, que o Senhor possa gerar em cada coração, Senhor Deus. Papai querido, a alegria de, Senhor, receber a Tua palavra e praticá-la, Senhor. Desde já nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Para mim é um prazer, é uma honra poder estar aqui com os irmãos esta noite. Tivemos terça-feira na sede, nós tivemos na ceia. E hoje, alegro-me poder estar aqui com os irmãos pela segunda vez. E eu quero, irmãos, sem mais demora, convidar os irmãos para meditar no Salmo 32, Salmo de Davi. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor tornou-se em sequidão de estio. Somente esse versículo. Quando nós pensamos sobre o pecado de Davi, a gente pensa logo no Salmo 51, famoso salmo onde Davi abre o seu coração, confessa o seu pecado, implora o perdão de Deus e mostra como Deus foi magnânimo para com ele. Mas o Salmo 32, também um salmo de Davi, também um salmo que fala sobre o pecado, porém ele traz uma ênfase diferente do Salmo 51. O Salmo 32 fala sobre o perdão. E o que eu quero falar um pouco esta noite é sobre o perdão. Se nós fôssemos falar no Salmo 51, nós estaríamos falando sobre o pecado. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o perdão. Aleluia. E é uma coisa que todos nós carecemos todos os dias. João diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Jesus nos ensina, em todas as vezes que formos orar, nós pedimos perdão a Deus. Uma oração sem o pedido de perdão, ela é uma oração que ela é vazia na sua essência. Porque se nós formos usar do nosso privilégio de orar apenas para pedir, isso não é bom. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 30, verso 15, a sanguessuga tem duas filhas, dá. Infelizmente, nós temos vivido, há uma geração que se formou dentro das igrejas, que tudo é dar, a geração das campanhas, a geração dos votos, a geração vazia em sua essência, em que busca apenas aquilo que Deus pode lhe conceder, mas não buscam a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Nós buscamos a Deus porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é perdoador. Aleluia. Outra coisa que eu quero ressaltar sobre o perdão: nós não conseguimos viver sem ser perdoado. Todo crente que ele não busca o perdão, há um vazio na sua alma, há uma carência
maldade. Mas nesta noite nós que pedimos perdão ao Senhor hoje, sairemos daqui agraciados com a sua presença, com o seu poder na nossa vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. A primeira coisa que eu quero falar sobre o perdão, conhecendo o perdão. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. No hebraico original, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então, o perdão conduz à felicidade. Quem quer ser feliz precisa almejar ser perdoado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tem a grata felicidade de ter sido perdoado pelo Senhor. Quando Davi pecou com Batseba, Davi não comia. Davi vivia angustiado. Mas quando ele foi perdoado, a Bíblia diz que ele se arrumou, se banhou, comeu e entrou no templo para adorar o Senhor. Não há uma felicidade maior do que estarmos na presença do Senhor nosso Deus. A segunda coisa que eu preciso conhecer sobre o perdão é que só Deus pode perdoar pecado. Jesus disse: para que saiba se o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Isso foi o que Jesus falou para o homem da mão mirrada. Quando vieram trazer aquela mulher adúltera para Jesus Cristo, ele disse assim: filha, perdoados são os teus pecados, vai, e não peques mais. Irmão, só ele tem poder. Porque uma coisa, quando um crente, quando um ser humano peca, ele ofende a santidade de Cristo, ele ofende a honra de Deus, e ele entristece o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado vida eterna. Hoje nós somos perdoados, glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, porque Ele está conosco, Ele habita na nossa vida através do perdão que Ele nos concedeu. Deus, aleluia. A terceira coisa que eu preciso saber sobre o perdão, irmãos, é que eu preciso de ser perdoado. O verso 2 diz: bem-aventurado, verso 3, enquanto eu me calei, eu preciso ser perdoado. Perdão, irmãos, é algo necessário para se viver. Ninguém consegue estar de pé diante de Deus sem ser perdoado. Às vezes a gente pensa que tem um talento. Aí eu canto, pastor, eu prego, eu tenho uma homilética muito boa. Mas o que adianta isso se Deus não estiver na nossa vida? Sansão, depois de tudo que ele fez, ele ainda falou: sairei como antes. Mas não sabia que Deus já havia se apartado dele. Irmãos, um homem sem Deus, um pregador sem Deus, é lata vazia rolando a ladeira, só serve para fazer barulho. O crente sem a graça de Deus, ele não tem autoridade sobre os demônios, ele não tem autoridade espiritual sobre a sua própria vida. Todos nós precisamos do perdão de Deus na nossa vida. Quando sabe que precisam ser perdoados para continuar caminhando ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Agora, para ser perdoado, é preciso confessar. É preciso confessar. Davi disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não escondi. Às
Às vezes tem pessoas, eu conheci uma pessoa que ela aceitou Jesus. E ela tinha uma vizinha, pastor, e ela contava toda a vida dela para a vizinha. Ela estava com problema, ela dizia assim para a vizinha: olha, eu estou passando isso, a situação está assim, meu marido é assim, meu filho é assim, tal, tal. Quando chegava diante de Deus, ela dizia: Senhor, tu sabe de todas as coisas, não preciso te falar nada. E um dia eu falei para ela: irmã, para a sua vizinha que não é crente, a senhora conta em riqueza de detalhes. Para Deus, que é o Senhor da sua vida, a senhora fala por parábola, por enigma. O Senhor não sabe de todas as coisas. Irmãos, quem quer ser perdoado precisa abrir o seu coração, precisa esvaziar-se de si mesmo, porque sabe o que é ser perdoado? É colocar para fora uma comida que te fez mal, é você vomitar, é você limpar o seu interior. É preciso confessar e se humilhar diante do Senhor. Aleluia. A primeira coisa que eu vejo sobre o perigo de não confessar é fraqueza. Enfraquece. O crente enfraquece da vida e diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Imagine o que é um osso envelhecido. Você não consegue ter firmeza. Eu conheci um irmão que ele ficou um tempo sem ir no culto. Ele tinha medo de ir no culto, porque o vaso poderia levantar e expor publicamente o pecado dele. Então ele começou a procurar se esconder, porque quando Adão e Eva viram que erraram, a primeira atitude deles foi querer se esconder. E Deus perguntou: onde está? Porque quando o homem não se humilha diante de Deus, irmãos, ele enfraquece, ele perde a comunhão com Deus, a graça de Deus na sua vida. Não adianta haver talento se não há santidade. Não adianta cantar bem se não há uma posição de filho diante de Deus. Então, nessa noite, glorifique o nome do Senhor, porque através do perdão, eu, você, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Aleluia. Oh, glória. Davi disse mais. Primeiro ele fala da fraqueza física, envelhecer os meus ossos. Segundo, ele fala da fraqueza emocional. Durante muito tempo nas Assembleias de Deus, olha que eu sou assembleiano há 38 anos, mas a Assembleia de Deus, ela nunca cuidou do emocional das pessoas. A pessoa está com problema, vamos fazer uma oração, campanha, vamos subir no monte, é demônio. Tinha uma criança na nossa igreja, assim que eu cheguei para lá, eu era vice, e dizia assim: essa criança fizeram uma aula de bruxaria assim, na catacumba 270 do cemitério, não sei o quê, e foi disse com o marido: parem com isso. Essa criança tem uma enfermidade emocional que precisa ser tratada. Hoje há enfermidades emocionais, mas há uma enfermidade emocional que ela vem da ausência da confissão. Davi disse: o meu humor se tornou em sequidão de espírito. Eu me tornei um homem amargurado, mal-humorado. Eu me tornei um homem amargo. E você já conheceu, eu acho que aqui em Amaré não tem crente amargo. Aqui não tem não, né? Lá tem crente amargo. Irmãos, a pior coisa que tem é um crente se tornar amargo. Ele nunca pode dizer: a paz do Senhor, Jesus é bom. Diz aí para a irmã: Jesus é bom. Diga aí, jovem: Jesus é bom. Sabe por quê, irmão? Quando nós confessamos, a alegria do Espírito vem sobre a nossa vida. Davi disse: torna a tarde a alegria da tua salvação. Quantos estão alegres com Jesus?
Glória a Deus. A ausência de confissão, irmãos, ela também traz a perda da alegria. Perdeu a alegria, irmãos. Você imagina o que é a pessoa vir para a igreja apenas por obrigação? Quantos estão aqui? Obrigado. Eu tenho uma função na igreja. O conjunto precisa de mim para reger. Eu preciso pregar. Então, a alegria vai embora. Eu conheço pessoas que pregam, mas não se alegram quando pregam. E quando você não transmite alegria na mensagem, você se tornou uma pessoa vazia da essência da vida cristã, que é a alegria do Senhor. Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz: se te mostrares força no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Alegra-te no Senhor esta noite. Jesus é bom, Ele nos perdoou, Ele tem o melhor para a nossa vida. Esta amargura que muitas das vezes se encontra lugar no coração de muito crente, faz com que ele desenvolva a enfermidade sem haver necessidade. Alegre-se no Senhor, glorifique o nome do Senhor, diga: Jesus é bom, eu tenho esperança, eu creio, Ele vai me abençoar. A amargura não vai tomar conta da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nenhum de vós, que nenhuma raiz de amargura profana vos perturbe, e que por ela muito se contamine, em nome de Jesus Cristo. Não contamine ninguém com amargura, agora contagie com a alegria. Há pessoas que são tão alegres que Ele nos contagia com a sua alegria. Há pessoas que são tão amargos que às vezes a gente precisa evitar. Irmãos, a terceira coisa que eu quero falar sobre o perdão, ainda falando sobre o perigo de não confessar, é a certeza do juízo. O verso 4 diz assim, verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Irmãos, haverá um julgamento. Estava vendo esses dias que algumas religiões dizem que não existe inferno. No catolicismo não há inferno. Há um lugar chamado purgatório, que você vai purgar os seus pecados ali, depois você vai para o céu. Mas o inferno é uma realidade. Perguntaram uma certa vez para um ancião: só diz tanto que o inferno é realidade? Onde fica o inferno? Ele disse: no final, ele pensou que era de uma rua. Qual rua? De uma vida sem Deus, de uma vida sem confessar os seus pecados. Davi sabia que se ele não confessasse, ele não iria morar com o Senhor, seu Deus. Pode ser rei, pode ser pastor, pode ser profeta, pode ser o que for, mas quem necessita do perdão somos nós. Outra coisa, irmãos, Deus não depende de nós, e nós que dependemos de Deus. Não, Deus vai me perdoar porque Deus precisa de mim. Onde você leu isso? Só se for na Bíblia de São Cipriano. A Bíblia Sagrada não tem isso. Todos aqui precisam de Jesus. Eu preciso de Jesus. Alguém diz: eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Terceiro lugar, irmãos, é a necessidade de confessar. Primeiro é o perigo de não confessar. Agora é a necessidade de confessar. A primeira coisa que nós precisamos, uma coisa que eu estava falando terça-feira, pastor, lá na sede,
sobre escolha. E eu falei sobre o pecado de Davi. E tem pessoas que dizem que foi Satanás que colocou Batseba. Não. A Bíblia diz assim, no tempo que os reis iam à guerra, Davi ficou em casa, foi a decisão dele. A pessoa decide. Não vai dizer que o diabo vai te pegar pelos colarinhos e vai te levar para você pecar. Eu tinha um amigo meu que nós morávamos na ilha e tinha praia. E eu trabalhava no aeroporto com ele, nós passávamos em frente à praia, domingo à tarde, eu pegava de 2 às 10. E ele passava em frente à praia, várias pessoas tomando banho, mulheres de biquíni, e ele dizia, queima Jesus, queima essas mulheres todas. Eu falei, para que isso, rapaz? Você está fazendo papel de palhaço dentro do ônibus? Não! Quando Davi pecou, foi ele que decidiu. Tanto que disseram para ele, olha, é uma mulher casada. E eu vou te dizer o nome do marido dela, é Urias. E vou te dizer mais, Urias está na guerra. Davi disse, não quero saber de nada, traz. Eu decidi. Às vezes tem pessoas que querem colocar Davi como um sem Deus e Batseba como uma prostituta. Mas a Bíblia não diz isso. Decidiu desobedecer a Deus. Mas também Davi era um homem de atitude. Davi decidiu confessar. Ele reconheceu. Ele diz assim, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Há uma diferença grande entre Davi e Saul, porque Davi, ele pedia perdão. Saul, ele se desculpava. Existe uma grande diferença entre pedir perdão e desculpar. A irmã sabe a diferença entre pedir perdão e desculpar? Qual a diferença? Desculpa não é uma coisa, você se desculpa e esquece. Agora o perdão vem do coração. Sabe o que é desculpa? A primeira coisa é que quem pede desculpa, primeiro, foi sem querer. Não foi por mal. Terceiro, esquece. Existe uma coisa na lei dos homens, que a pessoa comete um crime, foge de uma cidade, depois volta, uma coisa chamada caducidade, né? Caducou, prescreveu. Tem muito político aí voltando à cena, porque o crime dele prescreveu. Não pode mais. Pecado não prescreve. Porque Deus não caduca. Deus não se esquece. Então Davi sabia disso. E o que ele fez? Eu vou confessar. Enquanto eu não confessar, eu não vou ter paz, eu não vou ter saúde, eu não vou ter vida. Eu não sei se Deus vai voltar a me honrar, mas eu preciso de ser perdoado, porque eu desonrei ao meu Senhor. É uma decisão. E outra coisa importante também nessa palavra, irmãos, é que nós não podemos achar que Deus vai se esquecer do que nós fizemos. Eu conheço um pastor que ele passou por um dilema e ele cometeu um pecado. No auge do ministério dele, mas pregava, ele dava uns 5 ou 6 exames, sobrava. O homem pregava muito, só que ele pecou. E ele virou para mim e falou, o que eu faço? Se eu confessar, eu vou perder a minha credibilidade com a igreja. Quem é que vai acreditar quando eu pregar? Aí eu disse para ele, e se você não confessar, você também não vai ter mais a honra de Deus. Você tem uma escolha a fazer. Você fica com Deus e passa pelo juízo do povo, ou você fica com o povo e perde Deus. Ele falou, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, então, meu filho, não me pergunte mais. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não acho que eu devo confessar. Por que eu não acho? Confessar é necessidade, Deus.
O homem tem que entender que ele precisa confessar. Sabe por que Davi sabia que ele precisava confessar? Havia uma necessidade para ser aceito por Deus. Olha o que diz o versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar. Se eu cometo pecado, Deus não vai me ouvir. Salmo 66, verso 18 a 20. Se eu no meu coração atentar à iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Em 1 Samuel 28, 7 diz que clamou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe ouviu. Irmão, não confunda oração com reza, não. Reza é palavras repetitivas, não dirigida a ninguém. Orar é falar com Deus. Orar é entrar em contato com Deus quando tem orado ao Senhor. Ser aceito. Em terceiro lugar, por que Davi sentia necessidade? Existem coisas na vida que são supérfluas, não é? Vamos falar da nossa alimentação. Qual é a nossa necessidade? Café com pão de manhã é a nossa necessidade. Arroz com feijão no almoço é a nossa necessidade. Não é isso? O que é supérfluo? Um queijo. Se tiver queijo ou não tiver queijo, mas o pão precisa. No almoço, uma bela sobremesa, um bolo feito pelo pastor Serginho, pela esposa. Que benção, hein? Glória a Deus. Mas a gente pode passar sem o bolo, não pode? A gente não pode passar sem o arroz com feijão. Que coisa interessante. Olhando para a nossa vida espiritual, há coisas que são necessárias. Comunhão com Deus, santidade. Necessário. Tem coisas que são supérfluas. Você pode ouvir um belo hino, mas você não pode passar sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é necessidade nossa, é o alimento da nossa alma. O louvor é importante, ele nos traz um elevo, uma alegria, uma leveza, cada hino bonito, mas a nossa necessidade é a palavra de Deus. Davi disse assim: eu preciso voltar a ter comunhão com Deus. Verso 7: tu és o lugar onde me escondo, tu me preserva da angústia, tu me cinge de alegre canto de livramento. É a minha necessidade. Davi está dizendo: Deus é a minha necessidade. Eu tenho necessidade. Salmo 42 é outro salmo que pede perdão. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós não podemos passar sem isso aqui, ó. Água. Coca-Cola é gostoso, mas não é prioridade. Prioridade é. Salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Se você vir ao culto e não receber a visitação do Espírito Santo, você vai sair daqui sentindo que faltou algo na sua vida. Quantos já foram visitados pelo Senhor? Quantos já sentiram a sua presença hoje? Diga para Deus: a minha alma tem sede de ti, eu preciso. Irmãos, mais uma coisa que eu quero falar com os irmãos. Em quarto lugar, a alegria de ser perdoado. Primeira coisa que eu quero mencionar é que o perdão nos ensina uma lição. É uma lição. Porque quando nós somos perdoados, nós temos que valorizar o perdão. Porque quem não valoriza o perdão, ele volta a fazer a mesma coisa. É como se Deus fosse obrigado a lhe perdoar. Não, eu vou pecar de novo. É só eu orar em meia hora.
Uma certa vez eu estava conversando com um irmão, ele disse: pastor, nós somos fracos, falhos, perfeitos. Eu fiquei olhando para ele. A gente pega, pastor, mas a gente toma o joelho, ora e fica tudo zerado. Eu falei: mentira isso. Pastor, quando Deus nos perdoa, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E não é sobre isso que a Bíblia está falando. Porque, irmãos, pecado traz consequência. Consequência. Pecado é uma mancha na biografia do crente. E a gente precisa, por isso que a Bíblia diz: olha, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não, irmão, pecado tem consequência. Terça-feira eu falei na sede que as nossas escolhas determinam se vamos ser abençoados ou não vamos ser abençoados. Consequência, tanto que Natan falou para ele: olha, a espada não se apartará da tua casa. Há consequências. Estava conversando com o obreiro, ele falou: eu não vi nenhuma consequência na minha vida. Eu falei: eu vou te apresentar uma. Você perdeu credibilidade. Você perdeu confiança no seu Senhor. Eu pergunto uma coisa para os irmãos: se Judas tivesse pedido perdão, Jesus perdoaria Judas? Perdoaria. Ele voltaria a ser o tesoureiro de Jesus? Consequências. Não vamos nos iludir. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não é isso que a Bíblia diz, pastor? Só até o pecado batizado, depois você não vê mais. Davi morreu velho, doente. São consequências. A sua família se desintegrou. O irmão mais velho dormiu com a irmã. O segundo mais velho matou o mais velho. O segundo mais velho se voltou contra seu pai, quis matar seu pai. E o outro, Adonias, que ficou com o mais velho, tentou tomar o trono do pai. Irmãos, o que nós precisamos entender, que depois que nós conhecemos a verdade, nós temos que ter o maior cuidado. Porque tudo que Jesus nos conquistou para nós é algo precioso. Se você recebe algo precioso, vamos supor, aqui o ventilador. O pastor Sérgio chega e dá R$50 na mão de uma irmã, na frente do ventilador. Colocou na sua mão, o que a senhora tem que fazer? Se deixar a mão aberta em frente ao ventilador. Eu fui pregar numa das nossas congregações. E o que aconteceu? Eu estava com R$2 para pagar a passagem do ônibus. Eu tirei o dinheiro do meu bolso, que na mão assim, irmão, mas deu um pé de vento, que lá quando começa, levou a minha nota de R$2. E o que eu vou fazer agora? Cheguei com a senhora no ponto do ônibus, uma coisa assim, não adianta, eu não tenho vergonha não para pedir não. Não, eu ia dormir ali. Senhora, o vento levou meus R$2. Não se preocupe, eu pago a sua passagem. Mas a folga de vigilância foi minha. Se está ventando, eu tenho que botar o dinheiro no bolso. Nós temos, irmãos, que valorizar tudo que Jesus fez na nossa vida, para a gente não perder. Por isso que a Bíblia diz, Apocalipse 2:25, mas o que tende, retende até que eu venha. Agora, quais são os benefícios que nós temos por ser perdoado? Primeiro, é ter a proteção de Deus. A partir do momento que você é perdoado, Deus reata o compromisso que você tem com Ele. Eu gosto do livro de Cantares que diz assim: eu sou dele e ele é meu. Quer dizer, no original diz assim: eu tenho compromisso com ele e ele tem um compromisso comigo. Quantos têm um compromisso com Jesus aqui? Agora, quantos sabem que Jesus também tem um compromisso com você? Essa é a questão primordial na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos saber que temos que valorizar a Deus.
Em Romanos capítulo 26, 1, verso 26 a seguir, diz assim: pelo que Deus os abandonou. Imagina o que é uma pessoa ser abandonada. Tinha um casal da nossa igreja que estava para se divorciar, aquela coisa toda. Eu cheguei para a esposa e perguntei assim: irmã, qual é a razão por que a senhora quer se divorciar dele? Aí eu falei: é infidelidade? Não, ele é um homem fiel. E o que foi? É temperamento de vocês? Não. Ela me deu uma resposta que me deixou desconcertado. Ela disse assim para mim: eu cansei dele. Pastor Sérgio, o que se faz quando uma pessoa cansa da outra? Eu cansei. Ela disse assim: eu vou me separar dele, pastor, mas eu não vou casar com mais ninguém, não. Eu falei: não, minha irmã, eu não misturo as coisas. Divórcio é uma coisa, segundo casamento é outra. Totalmente diferente. Eu falei para ele: o que você me diz disso? Pastor, eu não sei o que fazer. O que acontece quando uma pessoa cansa da outra? Sabe o porquê que Deus rejeitou Saul? Porque Deus se cansou de Saul. Cansei das desculpas. Cansei das promessas de que não ia fazer mais. Cansei. Eu escolhi um que é melhor do que ele. Às vezes a gente olha, pensa assim: não, que Deus é obrigado a tolerar tudo que a gente faz. Não é assim, não, irmãos. Samuel passou uma noite no monte orando com Saul. E Deus disse: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Saul me cansou. Vou falar uma coisa, meus irmãos. Eu tenho medo de eu cansar de Deus. Por isso que eu sempre peço: Senhor, dê misericórdia de mim. Me dá a tua graça, Senhor. Porque, irmãos, já pensou Deus se cansar de nós? Deus se decepcionar? Eu tenho medo de decepcionar Deus, eu não sei. Tem muito crente que não, que é como uma coisa mecânica, porque eu preciso de Deus para me proteger. Segundo, irmãos, a alegria de ser perdoado é que você tem entendimento. Você desenvolve o autocontrole. Você aprende. Naquilo que você caiu, não cai mais. Olha, agora o que acontece com a pessoa que fica no círculo vicioso? Peguei perdão. Você não confia mais nessa pessoa. Isso é horrível. Já pensou uma filha ou um filho e que a mãe não acredita mais? Já pensou que coisa horrível? Não, minha filha, eu não acredito em você. Não, meu filho, eu não acredito mais em você. Mãe, eu juro que eu estou falando a verdade. É aí que eu vejo que você está mentindo. Eu não confio mais nisso. Então, irmãos, quando nós somos perdoados, nós temos que aprender. E há certas linguagens bíblicas que chegam a ser muito radical. Mas sabe que eu aprendi que Deus é radical? Jesus é radical. Porque a Bíblia diz assim, João capítulo 3, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Deus não dá, Jesus não dá uma terceira opção. Jesus não vai quebrar o galho na hora, não tem isso. Então Jesus é radical. Olha o que diz o verso de número 9. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Já, irmãos, houve um erro, houve um pecado, recebeu a misericórdia. Agora, conserva-te na presença do Senhor. Tem muito crente que gosta de dizer assim: eu repreendo, está repreendido, está amarrado, eu piso na cabeça da serpente, eu vou fazer isso. Precisa disso, isso é bobagem.
capítulo 5, verso 18, você não precisa nem repreender o inimigo. Pastor Sérgio. 1 João 5, 18 diz assim: quem é nascido de Deus não vive pecando, pois conserva-se a si mesmo puro, o que de Deus é gerado, e o maligno não lhe toca. Você quer ser protegido por Deus? Permanece na presença dele. Moisés havia morrido. Satanás foi pegar o corpo de Moisés. Deus não deixou de Moisés, já estava morto. E Deus não deixou. Irmãos, o que nós precisamos, sabe o que repreende o inimigo na nossa vida? Não é a gente dizer, está repreendido, tá? É a gente ser fiel ao Senhor. E para terminar, irmãos, é cantar alegremente ao Senhor. Aleluia. Quem é perdoado tem desejo de cantar e louvar ao nome do Senhor. Verso 11 diz assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai vós o justo, cantai alegremente, todos que são retos de coração, ou seja, todos que foram perdoados pelo Senhor. Vamos valorizar essa coisa tão importante, que é o perdão. Ninguém vive sem ser perdoado. Aleluia. Ninguém vai ao céu sem ser perdoado. Que Deus nos abençoe com seu Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está feliz com essa palavra? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar sobre nossos pés. Vamos agradecer a Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Eu creio fortemente. Até parece que ele anda congregando conosco aqui, né? Falou de Sansão, que tinha o espírito de Anudinha. Falou de tudo aquilo que uma igreja precisa ouvir. Não que nós queremos ouvir. Glória a Deus por isso. E se Deus está falando, porque Deus ama a igreja, porque Deus quer lapidar a sua igreja, porque grandes coisas virão para o seu povo. Aleluia, glória a Deus. A congregação do Camargo tem promessa de Deus grande. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados, está ali no fundo, o nosso irmão Claudemir foi usado por Deus para fazer aquele gasofilaço para o asilar. Nessa última oração nós vamos estar orando, consagrando ele, consagrando tudo que pertence à obra de Deus ao Senhor. Amém, igreja? E Deus vai não só abençoar a vida dele, como aqueles que vão estar ajudando, ofertando, aqueles também que sentir de ajudar, tocado pelo Espírito Santo, o ministério, pastor Demóstenes, ajude. A igreja de lá está precisando de ventiladores também. Eu fiquei sabendo isso lá na sede. Ele não me falou nada, ele não me pediu nada, mas eu sei que é um homem de Deus, um homem que pastoreia com amor, então, e prega a palavra ainda. E isso está escasso por aí, tá? Em nome de Jesus. Então, se o Espírito Santo te tocar em alguma coisa, deixa Deus te usar. Lembre daquele ensino de plantar a semente em terra. E essa é uma terra fértil e boa. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Presbítero Fabrício faz essa última oração e o pastor Demóstenes vai estar dando a bênção apostólica. Senhor Deus e eterno Pai celestial, a Ti somos gratos, Senhor, por esta oportunidade na qual o Senhor nos concedeu. Somos gratos, Senhor, por esta palavra, Senhor, na qual o Senhor ministrou pela boca do Teu servo, Senhor. Papai querido, que possamos, Senhor Deus, buscar entendimento, sabedoria, Senhor, para continuarmos na Tua presença. Abençoa os Teus servos que aqui esteve, Senhor Deus. Papai querido, que o Senhor possa guardar cada um, Senhor, acompanhar até a volta para os seus lares, Senhor Deus. Papai querido, abençoa grandiosamente a Tua igreja. Que os Teus servos tenham uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. E desde já nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amem a vida do Senhor. Casa de Deus, todos dizem. Amém.